Jeremy Powell em sua cadeira a refletir. Decidiu juros baixar, fazê-los cair. O mercado ouviu com atenção e as criptos subiram em celebração. O Bitcoin brilhou, com força subiu, o Ethereum logo atrás também reluziu. Os investidores vibraram, o verde chegou. Com a decisão, o risco desinflou. Fala, duplas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Depois dessa introdução, eu acho que esse vídeo já vale um like logo de cara. Mas vamos ver o contexto atual do mercado, como é que nós estamos. Olha só, o Federal Reserve acabou de cortar os juros em 0,5% e ele vê até o final do ano chegarmos em uma taxa de juros de 4,4%. Isso significa que ainda teremos mais cortes esse ano. Então, começou finalmente a inversão dos juros, algo que todo o mercado estava esperando, porque isso é um precedente de alta. E assim, um dia depois da divulgação, o mercado já digeriu a informação e ele está reagindo bem. Então, já vemos o Bitcoin voltando lá para casa dos 63 mil dólares. Ele tem ainda uma resistência nessa faixa de preços aqui, mas se ele conseguir superar, se manter acima disso até o final dessa semana, provavelmente a gente vai continuar vendo mais altas aqui no Bitcoin. Ele ainda está nesse canal lateral, então rejeitando essa resistência, ele pode voltar a buscar patamares mais baixos. Enquanto isso, todo o resto do mercado, principalmente as altcoins, ressuscitaram. Várias estavam com quedas enormes e agora ela já tem grandes recuperações. A Solana, por exemplo, já subiu 12% e tem algumas que já subiram mais de 40% só nessas últimas 12 horas. Então, duplas, o mercado gostou da decisão do Fed. Mas agora qual é a situação? Será que ainda vale a pena comprar ou é melhor esperar essa alta para depois ter uma correção no mercado? Olha, no último ciclo, quando começamos um corte mais agressivo nos juros, como foi o que aconteceu aqui, de 2020 para 2021, podemos ver que o Bitcoin estava lá no seu fundo do mercado e depois de algum tempo de juros baixos, o Bitcoin disparou. Depois de 2022, começamos a ter o ciclo de alta dos juros e assim nós entramos no bear market do Bitcoin. E agora voltamos para uma fase de inversão dos juros. E isso com certeza vai estimular a alta das criptos nos próximos 12 meses. Outra coisa interessante é que estamos em um ano de halving e todos os anos tivemos esse mercado lateral antes da grande explosão dos preços. Então, nós estamos no final dessa fase de acumulação lateral e a qualquer momento nós podemos entrar na fase mais bullish e de grandes altas no mercado, principalmente no Bitcoin e depois nas altcoins. A única coisa que pode preocupar no curtíssimo prazo são as zonas de liquidação. No mercado sempre temos os apostadores de alta que ganham dinheiro com a alta do mercado e aqueles apostadores de baixa que ganham dinheiro na queda do mercado. E esse tipo de operação criam zonas que funcionam como ímãs de preço do Bitcoin. Então, quando tem muitas pessoas apostando na queda, o mercado costuma fazer o movimento oposto, ele costuma subir. Já se tem muitas pessoas apostando na alta, ele pode até fazer o movimento oposto de queda antes de começar a subir. Então, esse é o movimento clássico do curtíssimo prazo. E quais são as zonas que o preço pode chegar? Hoje o Bitcoin está quase em 64 mil dólares e reparem na quantidade de ordens aqui que já foram liquidadas. Depois que ele faz a limpeza dessas ordens aqui, ele pode vir buscar as ordens lá embaixo antes de começar a subir de fato. Então, como o preço chegou até aqui, ele limpou todas essas ordens, ainda tem algumas ordens concentradas mais aqui abaixo. Então, algumas estão nos 60 mil dólares aqui nessa região amarela, aqui tem maior concentração de ordens, 42,5 milhões de dólares em ordens aqui. E depois o próximo patamar, se o Bitcoin vier a buscar essas regiões, está nos 58.986 dólares. Então aqui provavelmente seria o último fundo do Bitcoin. Dificilmente nós vamos ver ele a patamares mais baixos, porque daqui para frente está muito difícil do Bitcoin cair. Com relação do ciclo de mercado, nós estamos passando da fase de descrença para a fase de esperança. Então essa é a fase que precede as grandes altas do mercado. A fase de descrença ela vem depois da depressão. Então é depois de um grande período de bear market, quando ele faz o fundo lá nos 15.800 dólares, ele tem uma recuperação, algumas pessoas voltam para o mercado, compram topo, aí ele tem uma correção e as pessoas falam, já era, não é mais hora de investir no Bitcoin. Estava tendo vários comentários desse tipo nos últimos meses aí, porque é natural nessa fase de descrença, ela é marcada pela descrença das pessoas que ainda vamos continuar com altas e provavelmente essa fase está se encerrando e agora a gente vai entrar na fase de esperança. A gente começa já a ver grandes altas, mas as maiores altas de fato estão na fase do otimismo, que provavelmente será de outubro em diante. Então hoje nós ainda estamos na fase do tédio, que é esse mercado lateral, mas em breve nós vamos sair dela e começará um mercado novamente de alta mais forte. Então olhando para o ciclo de mercado, nós estamos no finalzinho da fase de acumulação. Já passou o fundo do mercado, que foi lá nos 48 mil dólares, mas agora a gente ainda está em preços melhores do que estaremos daqui a alguns meses. E por isso, olhando para esse momento de mercado com essa grande alta, algumas pessoas podem achar que cripto já está caro. Então eu vou mostrar 5 indicadores que mostram se é hora de comprar ou de esperar. O primeiro indicador é o contexto no médio prazo. Então vale relembrar isso daqui,
Curto prazo é um período entre 6 meses e 1 ano. Muita gente confunde curto, médio e longo prazo, por isso que é bom relembrar. O médio prazo é o período entre 1 e 5 anos e o longo prazo é entre 5 e 10 anos. O longuíssimo prazo, mais de 10 anos. O curtíssimo prazo vai ser menos do que 6 meses. Então estamos falando aqui, na primeira parte, no longo prazo. A tendência do Bitcoin, todo mundo já sabe, né? É de alta infinita. Já no médio prazo, o contexto também é de alta infinita, por isso que nós estamos no mercado de bull market. Por mais que tenham vários meses laterais, isso é só uma acumulação para o preço voltar a subir. E no curto prazo, entre 6 meses a 12, nós estávamos nesse mercado lateral e de leve baixa, mas isso daqui é muito comum numa fase de acumulação antes de termos grandes altas do mercado. Então agora existe esse canal que é uma resistência para o preço, ele precisa romper isso daqui para continuar subindo. Se ele conseguir fazer isso até o final dessa semana, a gente pode esperar mais altas daqui para frente. O próximo indicador é o SOPR, que está numa região pré-bull market. Mais uma vez, reforçando a tese do momento atual do ciclo. Olha só o indicador aqui na parte inferior do gráfico e aqui em cima nós temos o preço do Bitcoin ao longo do tempo. Na maioria das vezes que o indicador bateu a região de um ponto, ele estava numa fase pré-explosão de preços. Então isso aconteceu em outubro de 2012, nessa fase aqui. Aconteceu em agosto de 2016, quando ele estava caindo, aí ele tocou essa região, ele marcou o início da grande alta do mercado. Setembro de 2020, a mesma coisa, ele teve essa grande queda e depois o mercado subiu bastante. Foi o período pré-explosão de preços e agora, novamente, em 2024, ele chegou a tocar essa região há alguns dias atrás e nós estamos provavelmente na fase pré-bull market, tá? É o finalzinho da acumulação e início de bull market. Agora, um terceiro indicador que reforça esse lado do pré-bull market é esse daqui, o interesse do mercado. Repare que nos últimos 12 meses as pesquisas no Google sobre o termo Bitcoin estão nas mínimas, né? Na região dos 34 pontos. Isso geralmente costuma indicar fundo do mercado ou ser um ótimo momento de compra. Já quando estamos em fases acima dos 70 pontos, costuma ser uma região de venda ou de esperar. Então repare aqui no gráfico ao longo da história do Bitcoin. No período pré-bull market, o interesse do mercado estava em 15 pontos, ou seja, nas mínimas. Isso geralmente é o fundo do mercado. E ele estava ali na região dos 25 mil dólares. Então imagine só poder comprar Bitcoin nesse preço aqui. Agora repare ao longo do último ciclo como é que foi. No primeiro topo formado pelo Bitcoin, ele estava ali em 87 pontos nos termos de pesquisa do Google. Depois, no segundo topo, ele chegou em 100 pontos, ou seja, na máxima do Google Trends. Muito interesse. Quando tem muita gente interessada por um ativo, geralmente aquele é o topo do mercado. Quando tem pouca gente falando sobre aquele ativo e que ele acabou, que ele não vai mais subir, geralmente é o melhor momento de se comprar. Nós estamos numa fase de transição. O fundo já passou, mas ainda não estamos no máximo do interesse. Nós ainda estamos no início, está começando a aumentar o interesse novamente agora. Mas depois do topo do mercado, nós tivemos um período de bear market, uma grande queda de 87% no preço do Bitcoin. E no final do ano de 2022, ele já se encontrava em 34 pontos na zona de interesse. Depois o fundo do mercado se formou lá nos 15.500 dólares e aí o Bitcoin estava batendo 18 pontos nos termos de pesquisa do Google Trends. Então, como regra geral, se o mercado está em tendência de alta, é bom vender nos preços acima de 50 pontos. Mas, se você conseguir vender acima dos 80 pontos na pesquisa do Google Trends, você pegará ótimos preços. Provavelmente, você estará vendendo no topo ou muito próximo do topo. Já quando estamos com o mercado de tendência de baixa ou ele está lateral, é muito bom comprar nas zonas de 30 pontos ou abaixo disso. Aqui você já pegará o Bitcoin a preços muito bons, mas os melhores preços possíveis estarão nas zonas abaixo de 20 pontos. Hoje nós estamos próximos a 35 pontos na zona de interesse do Bitcoin. Aqui não é o melhor preço de todos, mas também não estamos no topo do mercado. Como eu falei, estamos na fase de transição. A fase de menor interesse já passou. Agora o interesse vai voltar a subir sobre cripto. E obviamente junto a isso o preço também. Então só nessa disparada de preços as pessoas voltaram a pesquisar sobre Bitcoin e cripto. Então, por isso também que você vai pagar um pouco mais caro comprando agora do que alguns meses atrás, quando o interesse estava lá no chão. É muito interessante notar que o preço do Bitcoin está muito atrelado ao sentimento das pessoas. E isso fica claro nos ciclos de mercado. Então, reparem o gráfico aqui dos ciclos. A fase inicial do ciclo já passamos, que é a fase dos investidores informados. Apenas aqueles que acompanham o mercado cripto já se posicionaram nessa fase. A segunda fase é marcada pelos investidores institucionais. Então são eles que começam a comprar em maior peso, por isso o Bitcoin ele sobe ainda mais. Nesse período nós já começamos a ver as primeiras vendas a mercado e aí temos uma correção em um mercado lateral. Nós estamos exatamente nessa fase de transição, entre a segunda fase e a terceira fase. A terceira fase é quando a grande mídia começa a dar atenção para isso e a maior parte da população entra no mercado, e aí nós temos as maiores altas de todas. Nós ainda estamos aqui na segunda fase, mas no final dela no período de transição. Provavelmente em novembro já estaremos
estaremos aqui dentro da terceira fase. E depois, a quarta fase é marcado pela fase de decepção, quando as pessoas estão comprando no topo, né, a população geral, e os investidores que entraram lá atrás já realizaram lucro em toda essa fase aqui. E depois nós temos grandes quedas e o mercado de baixa. Provavelmente isso acontecerá no final de 2015 e início de 2016. Então, dupla, não deixe para depois para se posicionar no mercado cripto. O quarto indicador é o índice de medo e ganância. Então reparem aqui, ó, ele é dividido em várias fases. Primeiro, a fase de extremo medo. Depois, a fase de medo, a fase neutra, que é a fase que nos encontramos hoje, a fase de ganância e a fase de extrema ganância. Você vai querer comprar nessas fases aqui, ó, que é quando o mercado não está a fim de comprar Bitcoin ou qualquer cripto. Já na fase neutra, de ganância e extrema ganância, vai depender de qual moeda você vai se posicionar. Pegando o gráfico com o preço do Bitcoin plotado com índice de medo e ganância, ó, repare que as melhores fases para se acumular são as fases de extremo medo, a fase de medo e até a fase neutra. Então, todas essas fases aqui são boas para plantar. Aqui geralmente está ao fundo do mercado. Já essa fase verde mais clara costuma ser o início da alta. Você não estará comprando nos melhores preços possíveis, mas ainda serão preços bons, antes de grandes altas do mercado. E a fase de verde escuro aqui é a fase de extrema ganância. No geral, essas são fases boas de vender e realizar lucro. Então, isso aconteceu aqui. Nesse ciclo passado também, ó, a fase de extrema ganância começou aqui, mais ou menos, então todo esse período era bom para vender. Então você não vende tudo de uma vez também, porque o mercado pode continuar subindo. Você vai fazer vendas aos poucos, assim como a gente faz compras aos poucos. Hoje o mercado se encontra na fase neutra, de 45 pontos. Então a gente está naquela transição. Você não comprará o melhor preço possível do ano, mas ainda assim você estará pegando ótimos preços, pensando num prazo um pouco maior. Então agora esquece um pouco a volatilidade diária do Bitcoin. Foca mais um período um pouco maior, de alguns meses, para você não ficar tão preocupado assim com o preço da moeda. Então, como regra geral, você pode usar isso daqui, ó. Na fase de ganância extrema, você deve vender ou esperar, não fazer nada. Na fase de ganância, você pode comprar, inclusive até mesmo altcoins. Na fase neutra, você pode esperar para ver no que vai dar, porque às vezes a gente tem uma inversão na tendência, se ele está subindo, chega na fase neutra, podemos ter inversão. Então, dependendo do ciclo, é fase de esperar, ou é fase de comprar ou de vender. Agora nós estamos nessa fase aqui, ó, de comprar, ou se você já se posicionou o suficiente, é só esperar. Quando estamos na fase de medo, é compra na certa, e fase de extremo medo é o melhor momento possível de comprar. Agora o nosso quinto indicador é o RSI, o indicador de força relativa. Ele pega uma média da alta e do fundo do mercado nos últimos meses ou nas últimas semanas, depende do período do gráfico. E ele serve tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. E o que é interessante notar é o seguinte, quando o RSI está nessa fase aqui de sobrecompra, que são nessas fases aqui abaixo dos 30 pontos, esses são os melhores momentos possíveis para comprar. Então reparem que ele caiu bastante, aqui ó, abaixo dos 30 pontos, e esse dia era exatamente o fundo do mercado. Então foi ali na região dos 48 mil dólares. Depois o RSI subiu bastante, ele chegou próximo à região dos 80 pontos. Geralmente essa é uma região de vender ou de esperar. Não é o melhor momento de aportar no curtíssimo prazo. Então isso aconteceu aqui também, ó. Foi o topo do mercado, depois ele corrigiu e ficou lateral por várias semanas. Aí ele fez novamente um topo, corrigiu ainda mais e depois chegou na região de sobrevenda novamente. Abaixo dos 30 pontos, aqui já era um bom ponto de compra. Depois o preço continuou oscilando abaixo dos 40 pontos, ainda era um bom momento de acumulação. E agora, nos 63 mil dólares, o RSI está em 50 pontos, ou seja, numa fase neutra e intermediária. Ainda é um bom momento de comprar, mas lembra, você não está pegando os melhores preços possíveis. Se o Bitcoin voltar a corrigir 58 mil dólares, vai chegar aqui novamente na fase de 30 pontos e novamente vai gritar compra. Agora, olhando para um prazo um pouco menor, o gráfico de 4 horas, podemos ver que o RSI está já na fase de 71 pontos. Então aqui nos 63 mil dólares, no curtíssimo prazo, pode ser que não seja o melhor preço possível. Ainda podemos ver o Bitcoin voltando para a região de 60 mil dólares. Aí sim o RSI vai dar uma diminuída aqui e podemos já voltar a aportar em 40 pontos ou abaixo dos 30 pontos. Mas duplas, não fiquem esperando por grandes quedas daqui para frente, porque vai ser mais difícil ver o Bitcoin caindo tanto assim. Ele vai ter correções que são naturais no mercado de alta, mas não vão ser correções tão grandes quanto seriam num caso de uma recessão. Se nós tivermos uma recessão, eu falei isso na live de ontem, só acontecerá em 2026, porque depois desse corte de 0,5% ficou muito mais difícil desse cenário acontecer. Então, duplas, amanhã fechamos as vagas para entrar na sexta turma do RCC. A partir de sábado serão 7 semanas consecutivas de encontros ao vivo com os alunos para começar do zero em cripto até investir no mercado do DeFi, montar piscinas de liquidez, pegar empréstimos, fazer empréstimos através dos protocolos da forma mais inteligente possível e com estratégia.
Então o link estará aqui embaixo para entrar na sexta turma e você também pode escanear o QR Code. Esse é o treinamento mais completo do mercado e também mais longevo, ele já existe há muitos anos. Então se você quiser ter esse acompanhamento no mercado de alta que virá daqui para frente, é só você entrar no nosso treinamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você não gostou, manda esse vídeo para aquela pessoa que você não gosta. Aqui ao lado eu deixo um vídeo para você assistir depois e um grande abraço. Até mais, dupla!